fala aí, tá? Porque eu fico, eu não paro. Eu convido você a pegar a palavra de Deus em Eclesiástico, página 30, a partir do versículo 22. Não é Eclesiastes, tá? Tem o tes e o co. Eclesiastes e Eclesiástico. Esse é o co. Acharam aí? Eclesiástico. Amém? Pessoal aqui é bom de Bíblia, né? Glória a Deus. Então, amém, né? Pode ler? Pode, né? Vai dizer assim, o tema aqui da minha Bíblia é cultivar alegria. 22. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes-se a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né, gente? Assim, que benção mesmo a gente se deparar com esse eclesiástico aqui, né? Alguns dizem que foi Salomão, mas assim, a gente, né, alguns estudiosos fala que ele é um livro, que é uma palavrinha difícil que eu não sei colocar Isso, é o livro da igreja, né? Então, assim, na verdade, vamos assim simplificar como a sabedoria de Deus, né? Sabedoria, Provérbios, Eclesiásticos, são livros do Antigo Testamento, né? Aonde que o Senhor vai dizer que Ele é a sabedoria, né? E aí eu fiquei assim lendo essa palavra e eu lia, relia e aí vinha uma pergunta assim, né? Que talvez seja uma pergunta aí que vocês também perguntem, Adriana, por que não podemos entregar nossa alma à tristeza? Por quê? Que é logo no comecinho, no versículo 22, né? Me chamou muito a atenção. Aí no Eclesiástico, lá para frente, não precisa você pegar, se quiser pegar em casa, no 38, responde a minha pergunta já e a sua de início. Pois a tristeza apressa a morte, tira o vigor e o desgosto do coração, faz inclinar a cabeça. A tristeza permanece quando o corpo é levado. E a vida do pobre é o espelho do seu coração. Aí eu acho que só aqui eu só queria o versículo, mas aí tá aí a nossa pergunta, né? E aí a gente se pergunta assim, o tema é cultivar alegria, né? E aí eu fiquei assim, me perguntando, rezando, perguntando para Deus o que o Senhor queria, né, que eu trouxesse mesmo para essa noite aqui. E aí o Senhor me colocava muito assim, aí eu voltar assim, no 24. Tem compaixão da tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela nenhuma utilidade. E aí a gente fica assim, se perguntando, né? Primeira coisa, aqui a sabedoria está dizendo para a gente como a gente cultivar a alegria. Como a gente cultivar essa alegria que o Senhor vai dizer lá em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a minha força.
Por que a alegria do Senhor é a minha força? Porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que me segura. É o Senhor que precisa ser a minha força. Se não é, precisa ser. Né? Esse tempo assim, a qual a gente está vivendo, a qual às vezes a gente, não estou dizendo de ficarmos tristes às vezes. O problema aqui é que a palavra de Deus está nos exortando, que o Senhor está dando uma ordem no imperativo. É de a gente continuar triste. É de a gente ser triste, de ter uma vida triste. Porque às vezes acontece isso com a gente. A gente encontrou o Senhor, diz ao menos, né? Sei lá, eu, né? Algumas pessoas dizem, eu já encontrei o Senhor. Eu já caminho com o Senhor há muito tempo. Mas a cara, assim, a cara às vezes nos entrega, né? Porque, assim, às vezes a gente tem uma postura tão, assim, difícil. Tudo bem que o salário do pecado é a morte, nada a ver. Mas, assim, é o pecado que ainda a gente não abriu mão, que a gente dificulta a cultivar essa alegria. Porque quando eu não abro mão dos pecados, como o irmão conduzia aqui, eu achei maravilhoso, Jesus nos ama. Jesus morreu por mim e por você. Ele foi no meu lugar e no seu. Era para mim e você estar lá no lugar dele. Mas ele rasgou todo o documento, toda a acusação, tudo que era para mim e para você, ele assumiu. Ele assumiu. Então, assim, a gente não tem nada de a gente mais querer, assim, ficar carregando, sabe? E a gente que tem, assim, uma maturidade, a gente tem muito isso, né? A gente fica né, o coração duro, fechado, esse apego. São Tomás vai dizer isso, né? Que o apego é um dos males, do pecado. Porque assim, a gente se apega. E quando a gente se apega, a gente não quer abrir mão da nossa vida. Às vezes a gente fica caminhando com o Senhor, mas a gente fica pensando lá atrás. Mas quando eu era do mundo. Mas quando eu fazia assim. E aí a gente fica criando essa série de coisas. Quando eu era, quando eu tinha esse carro, quando eu tinha isso, quando eu tinha aquilo. Mas hoje o Senhor está falando para mim e para você, renuncia. Renuncia, deixa para trás essa tristeza. Adriana, mas como fazer isso? Renunciar à tristeza. A tristeza que nesse mundo, eu achei assim uma coisa muito bacana. Deus, ele é muito maravilhoso, gente. Ele é muito lindo, assim. Eu falo que cada vez mais eu me apaixono por esse Deus. Porque, para começar, cultivar a alegria é o tema. Alguém lembra aqui que a alegria é um fruto? É um fruto do Espírito Santo? Está lá em Gálatas 5, né? 22. É o fruto, a alegria é o fruto do Espírito Santo. É um fruto que eu e você precisávamos dormir e acordando pedindo. Senhor, vem me alegrar. Senhor, vem. Eu costumo muito assim, eu acredito que todos nós temos passado por muitas tribulações. Muitas coisas. E nessas muitas coisas, a gente corre o risco de a gente virar, às vezes, um limão azedo. Porque a tribulação, Eclesiástico também vai dizer que se entrares para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação. Para a gente ser aprovada, a gente precisa passar pela aprovação. Só que muitas das vezes nós não queremos passar pela prova para ser aprovado. Mas com Deus funciona assim. Passando pela prova e dando glória a Deus. Passando pela prova e dando glória a Deus. E essa alegria, ela vem junto com os frutos, que é o fruto, né? Essa alegria, conforme eu não me entrego, conforme eu não aceito essa tristeza. Tudo bem, a tristeza, às vezes, ela quer nos tomar conta, mas eu e você precisamos ter um relacionamento com o Senhor. E aí, quando eu estava para vir para cá, já quase eu tinha preparado essa folha aqui, e o Senhor falava assim, vai lá em Mateus 24, a casa construída na rocha. É isso mesmo, né? Mateus 24, né? E aí o Senhor dizia assim,
que nós precisamos, para cultivar essa alegria, nós precisamos construir a nossa casa na rocha. O que aconteceu? Vieram as chuvas, as enchentes, mas a casa que foi construída na rocha em Jesus, ela não caiu, ela permaneceu firme. E eu e você não podemos construir a nossa vida, por isso que a gente se frustra. Por isso que muitas das vezes a gente fica um limão azedo e azedando a vida das pessoas também. Porque as pessoas olham pra gente o tempo todo. E a gente, a palavra cristão é ser outro Cristo. É ser outro Cristo. Então, Adriana, mas eu estou passando um luto. Adriana, eu estou vivendo... Respeito, meu amado. Respeito a situação que você se encontra hoje. Mas hoje, a palavra de ordem para mim e para você é: a alegria do coração é a vida do homem. Um coração alegre, um coração que quer cultivar essa alegria, ela tem um relacionamento com o Senhor. Em primeiro lugar, a gente precisa ter comunhão com Deus para cultivar essa alegria. Eu até coloquei aqui, eu coloquei alguns passos aqui, né? Primeira coisa, assim, eu preciso ter fé. Fé, esperança, caridade. É fundamental para a gente seguir cultivando essa alegria. São receitas fundamentais. A fé, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não consigo chegar a Deus se eu não tiver fé. Vai dizer isso a palavra de Deus. Porque para mim chegar a Deus, eu preciso acreditar que Ele está ouvindo a minha oração, que Ele está cuidando de mim, que Ele vai fazer o que for preciso fazer na hora certa. Eu dizia para o aplicativo do Uber que me trouxe que a gente não tem o controle. Por isso que esse desafio aqui da palavra de Deus, cultivar a alegria. Cultivar essa alegria a meio esse mundo que a gente está vivendo, que a mídia e muitas coisas dizem que a gente precisa ter dinheiro, que a gente precisa ter carro, casa, precisa ter tudo muito perfeitinho para ser feliz. E nessa noite eu venho desmascarar a mentira de Satanás, que eu e você não precisamos, nós precisamos das coisas sim, mas nós não podemos ser escravos das coisas, porque se deixar, as coisas faz de mim e de você escravo. Ao ponto da gente, às vezes, botar a desculpa esferrapada de dizer: eu não vou à igreja porque eu tenho que limpar meu carro, eu não vou à igreja porque eu tenho que limpar minha casa. Gente, olha que pecado. Não é verdade? A gente deixar de adorar o meu Deus, que eu preciso, para me cultivar essa alegria, eu preciso, como João vai dizer lá em João 15, sem mim, sem Ele, nada podeis fazer. Não adianta, eu dizia para o aplicativo, o rapaz do Uber, a nossa vida, a gente não tem o controle dela. E graças a Deus que a gente não tem. Graças a Deus, porque se a gente tivesse, gente, a gente fazia coisas absurdas, a gente não tendo, a gente já faz. Não é verdade? Então eu glorifico a Deus, porque assim, cada vez mais que eu caminho com o Senhor, eu preciso me lançar, eu preciso rezar e pedir ao Senhor que Ele me cure, que Ele me liberte da tristeza. Hoje você está alegre ou você está feliz? Faz uma busca dentro de você. Como você está hoje? Como você passou o seu dia? Você está alegre? Ou você assim está só lamentando? Nossa, mas a minha vida, seu Almir que tem sempre uma frase de um desenho, né? Ô vida, ô sol, ô lua. Tem gente que acorda reclamando, gente, e vai dormir reclamando. Meu Deus do céu, gente, eu me recordo que quando o Senhor dizia ao meu coração que hoje tinha algumas pessoas que estão na depressão. Aqui, sabe? Na depressão, assim. Mas, Adriana, e daí? Tipo, tudo bem, a depressão, mas eu preciso cultivar a alegria. Eu preciso tomar os remédios, mas eu preciso encontrar o meu Cristo. É Ele que jorra rios de água viva dentro do meu coração. É Ele que me dá essa alegria, porque quando eu encontro o Senhor, quando eu encontro Jesus de Nazaré, que mudou a minha história há muitos anos atrás, eu consigo focar nele e os problemas, as coisas, as lutas não vão me matar. Não vão, porque assim, gente, se a gente não estiver olhando para o Senhor,
e todos os dias fazendo isso daqui, ó, aí eu faço uma pergunta para você. Deus é a fonte da alegria. Ele tem sido a fonte da sua alegria? Não precisa responder para mim. Porque a gente precisa fazer um caminho. A gente precisa caminhar. Caminhar, sabe? E aí, você tem tido momentos de encontro com Deus? Em meio a tanta coisa, que hoje a gente não tem tempo mais, gente. Eu amo, às vezes, ficar sozinha. Para quê? Para falar com Deus. Eu amo ficar no meu apartamento. Eu amo quando me chamam para pregar, que eu fico eu e Deus estudando, rezando, perguntando para o Senhor o que Ele quer. Que delícia! E o melhor de tudo, curando meu coração. Curando meu coração, tirando o desapego, trabalhando em mim, como o irmão dizia aqui. Porque a nossa vida só tem sentido se a gente deixar Deus trabalhar na gente. Esse trabalho é de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que eu vou na missa. Por isso que eu busco os sacramentos. Porque nos sacramentos da nossa Igreja Católica, que são maravilhosos, essa busca, é cultivar essa alegria. É confessar, é ir na missa, é receber Jesus Eucarístico, é rezar o rosário. Adriana, mas eu não consigo rezar o rosário. Reza um terço. Reza 2, 3 Ave Maria, desde que seja bem rezado, com o coração, com a alma, porque a palavra vai dizer aqui, a alegria do coração é a vida do homem. Não tem coisa pior do que um coração triste, gente. Um coração triste, ele, às vezes, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, às vezes um coração triste é sem vigor, é sem força, é sem vontade. Você reza, mas assim, é que nem a música do Padre Léo, já morreu e esqueceu de enterrar. Gente, é triste quando o nosso coração está triste, desanimado, quando a nossa esperança não está no Senhor, não é verdade? E aí, alegre-se com as coisas pequenas. Gente, como é difícil. Hoje em dia a gente nem enxerga mais as coisas pequenas, não é verdade? A gente só foca nas grandes. Depende. Uma coisa que eu agradeço, que eu tive muito problema com sono, uma noite de sono, eu agradeço. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão, porque você agradece, mas hoje as pessoas estão muito ingratas, sabe? A começar de mim mesma, às vezes, né? Todos nós temos um pouco, porque, assim, a nossa natureza é pecaminosa, não é verdade? Então, assim, eu vejo que a gente não deveria beber um copo de água sem agradecer ao Senhor, não é verdade? Né? Então, assim, eu me recordo Paulo e Silas, quando eles estavam na cadeia. O que eles fizeram ali? Glorificaram, adoraram. O louvor, amados. Porque às vezes a gente só não percebe as coisas pequenas. Eu aprendi uma coisa na minha vida, enxergar a beleza do caminho. O caminho, o trajeto, sabe assim? O trajeto, por exemplo, eu cuido da minha mãe. Não sei se eu já falei isso aqui, não, né? Hoje eu cuido da minha mãe cadeirante, né? E assim, quando foi para cuidar dela, às vezes eu olhava assim, eu falava, ai meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta, Senhor. E eu sempre ficava naquele pensamento pessimista. Ai Deus, nossa, meu Deus do céu. E quando eu ia para lá de manhã, que eu abri o portão, às vezes eu tinha ido no grupo de oração, tinha orado, tinha lido a palavra de Deus, tinha me alimentado, só que quando eu entrava para dentro, eu enxergava aquilo como um tormento. Eu olhava para aquilo, eu me revestia, e aí eu ficava pesada, e eu entrava lá e eu falava assim, ai meu Deus, tem que trocar minha mãe, Senhor. E aí um dia Jesus falou assim para mim, aqui está a sua pregação. Trocar a fralda da sua mãe, amar ela, olhar nos olhos dela, passar o creme nos pés dela. E ali eu fui me encontrando com esse Cristo que pega eu e você nas coisas que a gente menos imagina, não é verdade? Então, para cultivar essa alegria, a gente sabe, às vezes eu penso assim, a gente às vezes senta no ônibus, em qualquer lugar, e a gente quer chegar lá. A nossa ansiedade é para chegar lá. Não, vamos embora, tem que chegar lá.
mas a gente não vê os detalhes, gente. O percurso, a vinda que você chegou aqui para o grupo de oração, aconteceu várias coisas, mas você chegou, você está aqui. Você estava ouvindo a belíssima oração do irmão, você está aqui ouvindo a pregação, essa palavra de sabedoria hoje que o Senhor está nos exortando, é uma palavra de ordem. Para de ficar na tristeza, para de reclamar, para de ficar olhando para aquilo que não deu certo, olha para aquilo que ainda pode dar certo, irmãos. Com o Senhor, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser mudado, só que precisa da minha disponibilidade, da minha força de vontade, da sua força de vontade. Então, cultivar essa alegria, esse dom do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, é você cultivar as pequenas coisas. É na palavra de Deus, quando você acordar de manhã, ao invés de você, assim, hoje eu cuido da minha mãe, não trabalho fora, né? Hoje a missão minha é cuidar da minha mãe, mas assim, todas as manhãs, a primeira coisa que eu costumo fazer é já ter o meu encontro com o Senhor. Ali meus minutos são sagrados para mim cultivar e estar nessa alegria do Senhor que não passa, porque as outras alegrias são momentâneas, são ilusões passageiras, elas vão passar. Pode ver que a gente quer um celular desse, né? Esses celulares aí que eu nem sei nem nome, a gente compra um, quando dá um tempo a gente já quer outro. A gente compra um carro zero, quando a gente vê, a gente já quer outro carro. Gente, o nosso coração é assim, sabe, ele não está contente com nada. Então essa alegria tem que estar em Deus. Ela precisa estar em Deus, porque se não tiver, a gente vai ser frustrado o tempo todo. A gente vai ser frustrado o tempo todo, sabe? E assim, e uma coisa que me chamou muita atenção aqui é a inveja, a ira, sobrevive os dias e acarreta a velhice. Gente, como eu percebo que as pessoas estão envelhecendo. Tudo bem, a lei natural, a gente vai envelhecer. Mas assim, as pessoas estão envelhecendo. Por quê, Adriana? Estão se acabando. Por quê? Porque as pessoas, eu até falei para o Senhor, mas eu falei, Senhor, eu acho que eu vou começar pelo final aqui. Porque as pessoas não querem perdoar. Não querem perdoar, não querem, assim, fazer o bem, não querem fazer nada. O ser humano hoje em dia, nessa bagunça que a gente não quer fazer nada. Por isso que não quer envelhecer, não aceita a velhice. Porque a gente não aceita a velhice. Não aceita, gente. E, sabe? Então, assim, por quê? Por isso que essa bendita, maravilhosa palavra de Deus vem hoje dizer pra gente, olha, renuncia. Renuncia essa tristeza, esse apego de você ficar olhando só para você, porque, gente do céu. E aí, quando eu percebo que quando a gente consegue ajudar as pessoas, Adriano, mas eu ajudo tanto, ninguém reconhece. Não espere reconhecimento de seres humanos. Esperem o reconhecimento do Rei dos Reis, do Senhor. Às vezes a gente não consegue perdoar, mas só de esquecer aquele mal que a pessoa fez, isso já é uma libertação assim. Nossa, tem que ficar guardando raiva uma escada. Isso envelhece. Envelhece. Você pode ver que uma pessoa apegada, ela é uma pessoa triste, uma pessoa que guarda rancor, que guarda mágoa. Ela, assim, às vezes ela não consegue, ela carrega assim, aquele peso, sabe? E aí ela é pesada, nada tá bom. E, sabe, aquela história, quando ela não se vitimiza. Ai, mas ninguém me ama, ninguém cuida de mim, ninguém gosta de mim. Jesus te ama, amado. Jesus me ama. Não, mas né? A gente já foi assim. Eu já fui assim, mas aí fica terrível. Mas se apegando igual. Nada, vai morrendo. É igual a palavra de Deus, vai morrendo aos poucos. Porque quando a gente começa a agir desse jeito, a gente vai morrendo, irmão. Nosso coração ele vai se abatendo ao ponto de a palavra dizer, não entregues a tua alma à tristeza. Porque ele está dizendo aqui o que vai acontecer. Ele está narrando aqui pra gente, né? Se você permitir essas coisas aqui, a mágoa, o ódio,
ai, não ajudo ninguém mesmo, eu quero que todo mundo se... né? Palavra aí que você pensou. E aí eu vou me enfeiando, eu vou morrendo em mim mesmo, porque o Senhor não me fez para mim mesmo, o Senhor me fez para os outros. Isso é cultivar alegria. O Senhor me fez para ajudar o Silvio. O Senhor me fez para me olhar para você e dizer, olha, meu irmão, eu estou aqui, conta comigo. Isso é cultivar alegria, né? É você dar o perdão ao outro que não merece. Mas por que eu preciso dar o perdão? Porque quem vai ser o beneficiado nesse perdão vai ser eu. Eu sempre falo para algumas amigas que às vezes vêm relatando, eu não consigo perdoar. Eu falo, bendita, abre esse cadeado, pelo amor de Deus, manda essa pessoa embora logo, daí de dentro de você, porque você que está morrendo. Quando eu entendi isso, gente, quando eu vinha à tarde, o Senhor me dava essa palavra depressão, voltando para depressão. Aí o Senhor foi me relembrando que eu tive depressão. Eu tentei suicídio, acho que eu já falei isso aqui uma vez, né? E assim, eu era uma pessoa muito triste, gente, para começar, porque eu não conhecia Jesus. Eu não tinha encontrado essa comunhão, essa fonte da alegria que é Jesus. Jesus é a fonte da alegria. Ele é lindo, ele tem tudo que eu e você precisa. A gente não precisa mais nada. Quando encontra Jesus, pronto, irmão. Encontrou? Ele era feio, viu? A Bíblia diz que ele era feio. Isaías, poderoso. Poderoso, é verdade. E aí, quando eu encontrei o Senhor, gente, a minha vida ela foi se transformando. Ela foi se transformando, eu fui abrindo meu coração, eu fui perdoando a minha mãe, que eu tinha um ódio mortal da minha mãe. Eu fui dando esse perdão, eu dormia e acordava com dor de estômago. Os médicos não descobriam o que eu tinha, de fato, era a falta de perdão, sabe? Era o emocional, eu estava guardando tudo ali dentro. Então, hoje, nessa noite, o Senhor quer que você deixe nas mãos dele, entrega para ele essa tristeza, sabe? Entrega essa tristeza. Mas, Adriana, e aí? Como que eu faço para cultivar? Eu já falei os passos aqui, né? A primeira coisa, a fé. Deus precisa ser a fonte da sua vida, Deus precisa ser o centro. Ele precisa ser a raiz que você precisa construir. Os seus sonhos, os seus projetos, tudo. Eu preciso. Eu falei para o rapaz, ele falou, a gente vinha conversando e o Senhor falava, prega para ele. Eu comecei a pregar para o rapaz e ele falava assim para mim, eu só não vou na igreja. E eu fiz uma pergunta para ele, por que você não busca Deus na igreja? Porque quando a gente vai até a igreja, a gente fica em comunhão com as pessoas. Porque hoje as pessoas dizem que não precisa mais ir para a igreja, não é verdade? Mas precisa, irmão. Lá na igreja é que eu... Não existe isso, gente. Exato. E aonde você vai buscar isso? Mas, então, desculpa, sabe o que é tudo o pessoal que está em casa? Essas são novas, tem outra TV Vida? É a Rede Vida. Rede Vida, TV, século XXI, né? Então, assim, sabe, gente? Então, são esses os passos. Deus é a fonte da alegria. Tenha momentos de encontro com o Senhor. Alegre-se com as coisas pequenas. Depois você vai ver lá no Salmo 88, 16. Seja grato. E, assim, a gente precisa, sabe, nessa noite. Feche seus olhos um pouquinho agora. O irmão disse que eu tenho 5 minutos. Feche seus olhos um pouquinho agora. E o Espírito Santo de Deus que está em mim e está em você, ele que vai expulsar de nós essa tristeza, essa vontade de não viver, essa vontade que a gente tem às vezes de ficar preso no passado, lamentando. Passou, amado, deixa para trás. O Senhor tem um novo para você. O Senhor tem uma vida, uma caminhada para você. Então, que nessa noite o Espírito Santo de Deus, fala comigo assim, fica de pé agora, e fala comigo assim, Senhor Jesus, eu quero, fala o seu nome, renunciar toda a tristeza, toda a melancolia, tudo aquilo que me empreende ainda. Principalmente o pecado. Eu não quero mais voltar para minha casa hoje, Senhor.
Se tiver essa ideia dentro do meu coração, que eu estou sozinha, que o Senhor me abandonou. Mas eu quero dizer para você nessa noite, Satanás, que eu não estou sozinha. Eu estou com o Senhor está comigo. E se Ele não estava, eu vou levar Ele comigo nessa noite. E é verdade. E agora, meu querido, vença você. Vença você aí agora. Faça aí uma revisão dentro de você. Quais são as coisas que não têm deixado você cultivar essa alegria, que tem impedido de você buscar o Senhor, de estar na presença com o Senhor, de ter essa intimidade com o Senhor, de ter essa comunhão com o Senhor, de reconhecer que Ele é Deus, esse temor a Ele, de olhar para o Senhor e dizer: Senhor, não importa a situação que eu já passei, que eu estou vivendo hoje, mas o mais importante é que eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Eu preciso estar, Senhor, porque a tribulação do momento presente não pode me afastar de você, Senhor. A tribulação, Senhor, ela tem o objetivo de me fazer uma pessoa humilde, uma pessoa mais de Ti, Senhor. E eu quero ser mais de Ti, menos de mim, Senhor. Eu quero mais de Ti, eu quero cada vez mais Te adorar, Te buscar, Senhor, reconhecer que Tu és o meu Senhor, e quero colocar dentro do meu coração, como Eclesiástico vai dizer, que tudo também é vaidade, Senhor. Tudo é vaidade, Senhor. Às vezes eu corro, mas às vezes fora de Ti eu não chego a lugar nenhum, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, vem tocando os meus irmãos, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, vem tocando, vem curando, Senhor. Vem curando, Senhor, todo o apego, porque a Tua palavra diz que nós não podemos voltar a ser escravo mais. O Senhor já nos libertou. Éramos escravo do pecado, éramos treva, mas agora estamos na luz, Senhor. Por isso, nessa noite, nos liberta, Senhor, nos liberta e alegra o nosso coração na Tua